Bom dia, irmãos da Segunda Igreja Batista de Campo Grande, pessoal que participa da nossa EBD. Hoje é o último estudo da primeira etapa deste ano de atividades da nossa nova EBD. Então, no próximo domingo, nós iniciaremos uma nova jornada de estudos. Com todos esses acontecimentos, nós precisamos fazer algumas adaptações ao nosso currículo. Assim, nós teremos uma classe, a classe dos jovens, funcionando normalmente. Esse trimestre será o irmão Aslan que estará dando aula e vamos trabalhar os temas sobre a graça de Jesus, baseado nos livros de Filipenses, Colossenses, Gálatas. E as demais classes de adultos nós dividiremos em 2 temas apenas. Nós teremos Tiago, que será dado pelo irmão Souza. Então vamos trabalhar sobre a fé através do livro de Tiago. E também vamos trabalhar em outra classe com o pastor Marcos sobre ética cristã, baseado no livro de Provérbios. Quando nós voltarmos às atividades normais, aí a gente vai fazer uma nova adaptação dos temas. A classe de adolescentes vai trabalhar através de videoaulas e eles terão uma chamada específica e a aula dos adolescentes será às 17 horas, porque eles terão um momento de discussão em grupo. Então ficou combinado para a aula dos adolescentes ser a partir de amanhã às 17 horas. Então eu espero que a gente continue no mesmo sistema que a gente estava, na mesma animação que a EBD tem estado desde o ano passado, e que a gente não pare. Então que os irmãos estejam atentos ao horário para abrir o link e assistir às aulas, no caso dos adultos e jovens, através de áudios, e os adolescentes através de vídeos. Tá? E à noite estaremos também nos encontrando mais uma vez no culto de adoração. Que Deus continue com todos nós. Olá, tudo bem? Aqui é Pastor Júnior. Estou aqui para cobrir a primeira aula do período de quarentena, em que nós estamos possibilitados de estarmos juntos. Essa aula ela chega com atraso até você, porque eu estava meio adoentado e infelizmente não consegui fazer isso aqui com êxito. Então acabei deixando para fazer depois e te peço perdão por isso. E te peço a sua paciência para comigo nessa questão, tá bom? Mas vamos ao que interessa. Hoje eu quero falar com você acerca do capítulo 9. A gente vai fazer essa cobertura inteira do capítulo 9. E na próxima aula a gente fará os últimos capítulos, posto que esse primeiro período de estudos da nossa EBD sempre é um pouquinho mais rápido, né? São 2 meses, então a matéria de 3 meses tem que ser reduzida para 2 meses, então a gente acaba não conseguindo passar tudo com êxito, tá bom? Mas vamos lá. Na primeira metade do livro, do capítulo 1 ao 6, a gente viu que só há insignificância e futilidade numa vida que é vivida sem Deus debaixo do sol. Vimos que nada permanece ou satisfaz. Tudo é vaidade. A gente vê que Salomão repete isso com muita frequência. Tudo cai no esquecimento, né? Isso tudo porque existe um buraco do tamanho de Deus no coração do homem. Lembra? Nós vimos que Deus colocou a eternidade no coração do homem. E esse buraco muitas vezes é tentado tapar, né? A gente tenta tapar esse buraco com muitos prazeres, com muitas coisas, mas a gente sabe que esse buraco ele somente pode ser preenchido por Deus, né? Ele tem o tamanho de Deus. A gente viu o autor com seus esforços por meio de suas análises, nos mostrando, nos tentando provar a partir das suas experiências a sua famosa tese, né? Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho debaixo do sol. A segunda metade do livro, isso é do 7 ao 12, Salomão revela para nós outra razão pela qual o
o homem precisa sair deste plano, no sentido de olhar além, né? Ele precisa olhar além do que os olhos podem ver. O homem precisa elevar seus olhos por cima do sol, já que debaixo do sol é insignificância, é futilidade. Ele precisa pôr os seus olhos acima do sol, porque o que Salomão quer demonstrar para nós é que a vida sem Deus é algo incerto. Isso é, a vida não vem num pacote com uma etiquetinha que diz pra gente satisfação garantida ou sua vida de volta. E é nesse intuito que nessa segunda parte ele começa então a nos dar conselhos. O sábio usando a sua sabedoria, né, para nos instruir. Com isso ele dá diversos conselhos para instruir os seus leitores. Como eu já falei, hoje a gente vai ver o capítulo 9, né? E o capítulo 9 ele começa nos mostrando uma realidade bem difícil da gente encarar. Né? Do verso 1 ao 3, depois a gente vai ver do 11 ao 12, parece que nos é nítido, nós estamos entregues à sorte. A percepção que o sábio tem ao olhar para as questões que todos têm de passar é essa que ele revela para a gente no finzinho do verso 3 do capítulo 9. Ele diz: este é o mal que há em tudo que se faz debaixo do sol. A mesma coisa acontece com todos. Salomão olha para um homem bom, justo, que vive bem, que vive a vida com sabedoria, que tem bons feitos diante de Deus. Mas ele também olha para o homem mau, aquele homem que vive na maldade, que vive na sua tolice, que tem obras más diante de Deus. E qual a diferença entre esses dois homens? Olha o que ele diz no fim do verso 1. Ninguém sabe o que vai acontecer, tanto bom quanto mal. Né? O seu futuro está oculto. É interessante que Salomão não é uma boa referência para o tal do evangelho coaching, que é uma nova roupagem da teologia da prosperidade. As suas conclusões não ajudam aqueles que tentam iludir pessoas incautas. Porque cá para nós, essa vida pomposa, determinante, triunfalista, sempre vitoriosa que essa turma prega, não é a vida que a gente vive de fato. Quem é que está imune a perder seu emprego só porque é crente? Você vai dizer lá pro seu chefe que tá te mandando embora, você não pode mandar embora porque eu sou crente? Em nome de Jesus, não me manda? Hã? Quem, ao atravessar a rua, pode passar de qualquer jeito porque o sangue de Jesus tem poder? Eu passo com o semáforo aberto para os carros porque o sangue de Jesus tem poder. Quem é que pode botar o Novo Testamento amarrado no nariz e dizer eu sou crente, não pego o coronavírus? Na verdade, isso não é atitude de gente sábia, isso não é temer a Deus, é tentar a Deus. A gente precisa compreender, e o que Salomão quer incutir sobre a nossa mente, é que nós estamos à mercê das mesmas dificuldades. Todo mundo está preocupado nesse tempo, ficando em casa ou tendo que trabalhar, crentes e não crentes. Embora o crente tenha a esperança de Cristo, ele tem que passar por tudo isso, assim como qualquer outra pessoa. E essa é a realidade. Verso 11 e 12 diz assim pra gente: vi ainda debaixo do sol que os mais rápidos nem sempre ganham a corrida, que os mais fortes nem sempre vencem a batalha, que os sábios nem sempre têm pão, que os prudentes nem sempre têm riqueza, que os inteligentes nem sempre são honrados, mas que tudo depende do tempo e do acaso, pois ninguém sabe a sua hora. Assim como os peixes que são apanhados na rede traiçoeira e como os pássaros que são pegos na armadilha, assim também os filhos dos homens se enredam no tempo da calamidade, quando esta cai de repente sobre eles. Parece que nessa mesma linha de pensamento, o pregador aqui nos inclina de novo para a incerteza. Por mais certa que lhe pareça a sua condição, tenha certeza, ela não é certa. Assim como o peixe que é apanhado na rede, quando a calamidade vem, a gente cai nela e não tem como evitar. Uma das coisas interessantes dessa gripe nova é que ela afetou primeiramente uma camada de gente de posses da sociedade. Eu desconfio que o alarde rápido
seja por conta disso. Geralmente, quando o problema vem de baixo, a coisa é um pouco mais enrolada. Mas, enfim, é interessante ver que, por mais precavido que alguém seja com a vida, ter bons planos de saúde, ter dinheiro guardado, isso não impede ninguém de pegar uma doença. É como o peixinho, né? Tá lá de boa na lagoa, curtindo o seu nado, buscando uma comidinha ali, outra aqui, quando de repente ele se vê esmagado junto com outros peixinhos. A realidade externa da humanidade, pelo menos a olho nu, é que os homens estão entregues às sortes. O futuro está oculto. Você pode talvez investir na bolsa R$ 1.000 hoje e ter 100 mil daqui a 5 anos, mas pode ser que do nada venha uma calamidade, como muita gente tem perdido dinheiro nesse tempo. Você retorne aos 1.000 ou você perde tudo e não te sobra nem esses 1.000. Nós estamos entregues às sortes. Essa é a verdade nua e crua desse mundo. A gente vai lá para o verso 13 até o 18 e a gente vê outra coisa interessante que Salomão faz questão de deixar claro para a gente. Versos 13 a 15, quero ler com você, que diz o seguinte. Também vi este exemplo de sabedoria debaixo do sol, que me pareceu excelente. Havia uma pequena cidade onde moravam poucos homens. Um rei poderoso atacou a cidade, sitiou-a e levantou contra ela grandes rampas de ataque. Nessa cidade se encontrava um homem pobre e sábio, que poderia ter livrado a cidade com a sua sabedoria. No entanto, ninguém se lembrou daquele pobre. Uma verdade que Salomão quer deixar para nós aqui é que nem sempre a sabedoria é louvada. A despeito da incerteza que nós temos quanto ao futuro, a sabedoria sempre foi e sempre será importante. Sobretudo na vida daqueles que temem a Deus. Eu acredito que Salomão quer elucidar para nós aquilo que é característico em todo o livro mesmo. Ele lida com realidades, né? Por isso que muita gente o considera um livro mal-humorado. Ele lida com as questões da forma que elas são, sem floreios, sem makes. E verdade seja dita, não é algo feio, algo é feio, né? Não é porque algo é feio que a gente vai dar uma arrumadinha, né? E dizer que é bonito. Isso é mentira. E essa mini parábola que a gente leu, que ele nos conta, reflete o que na realidade vemos. Nem sempre o sábio é requerido, nem sempre o sábio é levado a sério. Isso é algo tão gritante em nossa geração. A gente tem visto a era dos youtubers, né? Dos influencers. Uma geração inteira tem sido arrastada por opiniões de pessoas tolas, muitas vezes de gente burra mesmo, sem sabedoria alguma. Você tem noção do estrago que isso tem feito? Talvez você esteja se estragando por conta de dar ouvidos a gente assim. Vemos tudo isso, ao passo que pessoas sábias, sensatas, inteligentes, essas pessoas vão ficando de lado. Elas não são requeridas, não são sequer ouvidas. E eu não preciso dizer o fim que isso leva, né? No entanto, mesmo com toda essa situação, a conclusão de Salomão, lá no verso 16, é a seguinte. Capítulo 9, 16. Então eu concluí que a sabedoria é melhor do que a força, mesmo que a sabedoria do pobre seja desprezada e as suas palavras não sejam ouvidas. O que Salomão quer deixar aqui para nós é que, mesmo que não haja aplausos, né? Você é bom. Mesmo que não exista reconhecimento algum da parte dos outros, uma pessoa temente a Deus, um jovem temente a Deus, precisa diante do Senhor ser tido como um sábio. Nós precisamos estar entre aqueles que buscam a sabedoria. Ela é importante para nós. E agora, tentando fechar tudo isso, vamos lá para o verso 4 e para o verso 5. Capítulo 9, que diz o seguinte. Para aquele que está entre os vivos há esperança, porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Porque os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem nada e não têm nenhuma recompensa a receber, porque a memória deles jaz no esquecimento. Por mais que nessa vida nós tenhamos que lidar com
coisas que parecem estar fora do lugar, não podemos nos esquecer de que, enquanto há vida, também há esperança. Por menor que seja o cãozinho, aqueles cachorrinhos de madame que cabe na palma da mão, ele tem mais valor do que um leão morto. E nós que respiramos sabemos que daqui a pouco perderemos o fôlego, com ou sem corona. Mas os mortos não, eles já estão no esquecimento, já estão na mortandade. Portanto, se há alguém numa condição ruim, se existe vida, se tem fôlego, deve existir também a esperança de que esta vida seja restaurada. Enquanto há vida, existe também a oportunidade de se preparar para viver melhor. Enquanto há vida, existe também a oportunidade de se preparar principalmente para a passagem para a morte. A intenção de Salomão não é nos deixar chateados com a realidade difícil que cerca a gente. Ao contrário, ele quer trazer esperança ao dizer que a sabedoria vale a pena. Porque se a gente ama a Deus, se amamos de fato a Deus, nós devemos viver de modo sábio. Afinal, Ele não é dono de toda a sabedoria? Mas como que a gente se prepara para isso? Eu quero aqui deixar 3 dicas que Salomão deixa para nós, importantes para a gente aplicar em vida. E, por último, essas 3 dicas eu creio que nos levam a refletir em algo mais excelente. A primeira delas, aproveite aquilo que Deus já lhe deu. Olha lá o verso 7 que diz para a gente. Portanto, vai e coma com alegria o seu pão e beba com prazer o seu vinho, pois Deus já se agradou do que você faz. Viva de modo grato ao Senhor. Se alegre com o prato de comida que você tem à mesa. Isso é dádiva, é presente de Deus. Por mais que reconheçamos as questões difíceis no mundo, não podemos viver permeados só por ela. Devemos olhar para o lado bom. Afinal, olhar para uma realidade ruim nos ajuda a contemplar, nos ajuda a valorizar aquilo que é bom, não é mesmo? Eu vi a maldade, uau, como é ruim. E agora eu vejo a bondade, uau, e como ela é boa, não é? Então, aproveite aquilo que Deus já lhe deu, a bondade que Deus lhe deu. Coma o seu pão com alegria, tenha prazer em se satisfazer com aquilo que Deus já pôs diante de você. Segundo, seja feliz no seu lar. Verso 9 nos diz: aproveite a vida com a mulher que você ama. Todos os dias dessa vida fugaz, isso é rápida, repentina, que Deus lhe deu debaixo do sol, porque esta é a parte que lhe cabe nesta vida pelo trabalho com que você se afadigou debaixo do sol. Seja feliz no seu lar. É interessante que mesmo do alto de suas tantas mulheres e concubinas, interessante isso, Salomão parece resumir que uma das alegrias que um homem pode contemplar em vida é a mulher da sua mocidade. Ele não fala de mero prazer sexual. A gente está falando de alguém que isso não lhe falta aos montes. Muitas mulheres ao seu dispor, né? Ele fala do gozo que um casal compromissado em amar-se mutuamente, né? Redundância, mas é isso mesmo. Ele fala de um compromisso, da alegria, da satisfação que um casal compromissado em amar-se mutuamente pode obter. Isso é companheirismo, parceria, cuidado, proteção, auxílio, carinho, segurança. Quanta coisa boa existe que a gente não pode deixar de aproveitar porque vem da mão de Deus. É por isso que comédia romântica é legal, né? As meninas amam isso, os homens também, mas a gente só não gosta de assumir. Porque no fim está no âmago de todo ser humano amar e ser amado. E saibam, isso é bênção de Deus. E é por isso que jovens precisam de sabedoria e temor do Senhor. É preciso cuidado. Essa bênção é especial para um momento igualmente especial. Anseie por isso, queira isso, mas também saiba aguardar por isso de modo sábio. Porque pode ser que sua pressa por essa alegria resulte na falta dessa alegria na hora certa. Terceiro, faça o que te vier à mão.
verso 10 do capítulo 9, diz o seguinte: tudo que vier às suas mãos para fazer, tudo o que vier às suas mãos para fazer, faça-o conforme as suas forças. Porque na sepultura, que é para onde você vai, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. A tal da ansiedade tem nos roubado o prazer daquela coisa que é a gente terminar um trabalho e, ufa, acabei, agora eu vou descansar. Nós estamos sempre inconformados e isso é bom por um lado, mas é terrível por outro, porque a gente sempre quer pensar no amanhã. Mas o que esse capítulo já nos deixou claro é que não sabemos acerca do nosso amanhã. Por isso, fazer aquilo que já está diante de nós é importante. É importante por sabermos que a medida do nosso trabalho sempre estará mediada na medida da nossa força. A gente não precisa esperar ficar mais forte. A gente não precisa esperar por tal circunstância. A gente não precisa esperar quando a pandemia passar. Não precisamos esperar quando o governo nos der condições melhores. Porque a palavra diz: aquilo que te vier à mão, faça conforme as tuas forças. Tua força. Não precisamos ficar tristes porque o Jorjão é mais forte do que eu e aguenta fazer mais do que eu. Ou o Marquinhos é mais inteligente e consegue fazer melhor do que eu. Não. A gente não precisa se chatear. Não existe demérito na gente. A gente precisa ser honesto, dedicado, mas sobretudo aplicar tudo o que nós temos, aquilo que Deus nos deu, força, dons, talentos, inteligência, sabedoria, e fazer o que nos veio à mão, conforme o que Deus nos deu. E sermos gratos por isso, e se alegrarmos com isso, com o que Deus nos deu, com a tarefa que Ele nos deu, com as ferramentas que Ele nos deu para cumprir aquilo que Ele nos pôs à mão. Para encerrarmos, eu pulei o verso 8 de propósito. O verso 8 nos diz o seguinte: que as suas vestes sejam sempre brancas, e que nunca falte óleo sobre a sua cabeça. Deixei esse verso para concluirmos porque acho que ele carrega uma máxima da vida cristã. A versão NVT traduz esse trecho da seguinte forma: vista roupas elegantes e use perfume. A ideia aqui não é de um galanteador, como talvez alguns possam pensar, mas o que o autor quer salientar para nós é que precisamos estar prontos, isso é, sempre dispostos a se alegrar. Oposto de uma vida de melancolia, em oposição a uma vida de autocomiseração, é oposto à fúria, à ira, a chateações sem razão. O sábio quer que a gente saiba que alguém que teme a Deus precisa ser, acima de tudo, alguém que celebra a alegria de estar em Deus, a alegria da salvação. Isso é pertinente porque existe um mal natural, nítido, nas observações do sábio. A gente vê isso em Eclesiastes. E a gente sabe que esse mal está em nós. A gente sabe que esse mal é fruto do nosso coração. O pecado nos distancia de Deus. E ele nos retém de gozar. Ele impede a gente de aproveitar tanta coisa boa da parte de Deus. O salmista diz lá no Salmo 16, no último verso, no verso 11, diz o seguinte: tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença, a plenitude de alegria. À tua direita, há delícias perpetuamente. É por isso que Davi, no Salmo 51, orou ao Senhor pedindo: Deus, devolva-me a alegria da tua salvação. Eu acho que talvez seja tempo de, assim como Davi, nós clamarmos a Deus por isso em nossas vidas. Se é que não temos gozado, se é que não temos tido essa alegria preciosa sobre nós. Talvez seja tempo de, assim como o filho pródigo, que foi conhecer a vida e descobriu que não há nada mais prazeroso que os prazeres que vêm da casa do pai. É interessante quando o filho pródigo retorna, ele ganha uma roupa festiva.
e adentra a festa de seu Pai. Ele se alegra no Pai. Sabe, meus irmãos, na cruz, Cristo pagou um preço alto, para que não andássemos mais com vestes sujas, com vestes surradas, com vestes desgastadas pela devassidão. O sangue de Cristo nos purificou de todo pecado. Em Cristo possuímos vestes novas, e essas vestes são brancas, puras, são vestes de alegrias, usadas por um pecador que agora percebeu que existe alegria de fato, mas existe alegria de fato só na presença do Pai. E que por entender isso agora vive em novidade de vida. Sua vida é como um bom perfume, é o óleo pela cabeça. Não tem apenas uma aparência, vestes brancas, mas exala de fato aquilo que é a sua essência. Minha oração é que Deus nos abençoe e nos capacite a viver contentes, alegres, gratos por tão grandiosa obra que de modo grandioso nos agraciou. Deus nos abençoe.